Então, nós como igreja somos chamados para lutarmos, não essa luta com o nosso braço, mas uma luta espiritual. Nos últimos dias, por que eu escolhi esse tema? Porque nos últimos dias temos presenciado uma verdadeira revolução no nosso país, não é verdade? Quem tem acompanhado aí pela mídia, várias manifestações têm acontecido de maneira repentina, de maneira horizontal, de maneira multidirecional, ou seja, não existe um líder, um partido, uma bandeira, mas as manifestações têm acontecido. Parece mesmo no dizer que a juventude gosta de falar isso, o gigante acordou. Então, está sendo dizendo isso. E eu quero dizer para vocês que o Brasil, desde a redemocratização, desde há muito tempo, na década isso de 80 e pouco, lembra daquele movimento das caras pintadas? Lembra do movimento onde a juventude ganhou as ruas do país pelo impeachment do ex-presidente Collor? Desde aquela época, nunca tinha se visto e testemunhado no nosso país o movimento que está acontecendo hoje. Não protagonizava um fervor tão social, tão grandioso, como esse de agora. E para alguns que se dizem sabedores da primavera árabe, já há quem diga que estamos vivendo uma primavera brasileira. Vocês têm acompanhado muito sobre isso, eu tenho me preocupado demais com isso, e eu quero trazer uma palavra para a igreja. E quem tiver mais curioso em saber pormenores daquilo que nós pensamos em relação ao que está acontecendo na atualidade, acesse a página do nosso Facebook, tem uma palavra nossa lá, trazendo todas as instruções com relação a isso. Portanto, meus queridos e queridas, eu pergunto a todos, lutar para quê? Para que nós devemos lutar? Deus ama a justiça, mas a justiça tem que ser generalizada para todos. A honestidade e a coerência que exigimos de nossos governantes precisa ser vivida por todos nós, seguidores de Cristo. O exemplo tem que partir de nós. Não adianta nós querermos lutarmos para que o país mude se você não mudar. Provérbios 29, verso 8 diz: os homens escarnecedores alvoroçam a cidade, mas os sábios desviam a ira. Então, se você quer mudar pessoas, mude a si mesmo. Comece as mudanças a partir de você. Lutar para quê? Se sua luta é por uma mudança que você não é capaz de viver. É muito fácil eu pedir para que as pessoas mudem em função daquilo que eu estou querendo, mas o nosso maior desafio é você mudar a si mesmo. É a mudança a partir do teu próprio gênero, da tua própria pessoa. Esse é o maior desafio, é nós sairmos dessa zona de conforto, é nós irmos realmente, e sem pensar o seguinte, que enquanto as massas estão aí protestando, eles não sabem que podem estar sendo usados por Deus, assim como as massas foram ao palácio de Herodes protestar para que Jesus fosse crucificado. Eles não sabiam que eles estavam sendo usados por Deus, porque era necessário que Jesus fosse crucificado. Portanto, Paulo sofreu vários protestos e manifestações do povo. Ele estava em Icônio pregando a palavra, foi protestado. Por quê? Porque ele simplesmente desmascarou aquele que estava dando dinheiro. Aquela estátua de Diana foi desfeita, e aí protestar ele teve que sair para Derbe e Listra. E assim Paulo passou várias e várias situações. Existem exemplos de várias e várias manifestações e protestos. Eu acho sim que o cristão tem que participar, sim, mas desde que essas manifestações
sejam ordeiras, desde que essas manifestações sejam pacíficas, em prol da justiça de Deus. Isso é não se conformar com esse mundo. Agora, que o mundo está nas trevas, não é preciso esforço para você perceber isso. Estamos vivendo dias inesquecíveis e dias ruins, queridos. E dias ruins. Contemplamos, por exemplo, o descontrole das bolsas de valores no mundo inteiro, descontroladamente. Verificamos aí a incapacidade dos governos mundiais a se superarem as suas próprias crises que estão vivendo. Vocês lembram? O Paraguai viveu um caos, com um toque de recolher. Andou pertinho de uma revolução, querido. Israel perde soldados e palestinos perdem cidades. Africanos morrem de AIDS e morrem de fome, enquanto que a Europa se perde no seu próprio gueto, vivendo as suas próprias mazelas, se autodestruindo através da sua economia. E aqui no Brasil, o Brasil embebeda-se diante da corrupção, e não somente diante da corrupção, e muitos estão descansados diante de um televisor, assistindo Casa dos Artistas, Faustão, Big Brother Brasil. Enquanto isso, estamos aí, todos, jogando milho aos pombos. Que mudanças é essa? Que luta é essa? O que eu estou fazendo nessa geração? O que eu tenho feito para pregar? O que eu tenho feito para trazer mudanças? As mudanças que eu quero fazer é só para me ganhar dinheiro? As mudanças que eu quero fazer é só para o meu bem-estar? Ou as mudanças que eu estou fazendo é para a melhoria da cidadania, da comunidade, onde eu estou vivendo? Não muito diferente, queridos, da época em que viveu um dos mais importantes homens de Deus, de todos os tempos. Esse homem ousou lutar contra a sociedade da sua época. Ele fez uma opção, ele optou por Deus, ele optou pela justiça, ele optou pela ação, ao invés de viver simplesmente de palavras e de fantasias. Mas ele fez uma opção, ele regaçou as mangas e partiu para as ruas, e partiu para os governantes, e tentou mudar a história da sua época. Eu quero lhe convidar para você dar uma volta comigo, dar uma viagem, há 640 anos antes de Cristo. Vamos falar de Judá, o reino do sul. Judá acabara de perder por assassinato o seu imperador ímpio, chamado Amon. É isso mesmo. Amon era um alto idólatra, um homem altamente idólatra, e seu pai foi pior do que ele, Manassés, o cara mais idólatra e promíscuo de todo Judá, o mais imundo de todos os reis de Judá. Logo, um menino de 8 anos não teria a menor noção de reinar sobre um país. Recebe agora essa oportunidade. Ele não tinha noção do que era reinar, de controlar um país, ou de fazer distinção entre a verdadeira adoração e um culto abominável a Deus. Ele não tinha essa distinção. Eu estou falando de um menino chamado Josias, cujo nome significa Deus sustenta, Deus sara, Deus apoia, queridos. Judá adorava a Deus da forma mais imunda possível. E quando eu estou falando de Judá, vocês, na sua mente, vocês estejam fazendo paralelos ao nosso país, ao mundo em que vivemos. Vocês mesmos façam as suas próprias aplicações. Lá nos altos dos morros e montanhas, eles mantinham altares elevados a deuses estranhos, onde eles queimavam animais e crianças para os seus ídolos, para os seus deuses, debaixo daquelas árvores frondosas e em casas especializadas, com muito dinheiro eles gastavam aquilo ali. Eles faziam inclusive roupinhas para as suas imagens de esculturas, para aquelas imagenzinhas, aqueles postes ídolos,
aqueles ídolos do altar, eles chegavam a fazer com carinho aquelas roupinhas, além de dar aos homens daquela época sessões de promiscuidades. Isso era virou uma questão de cultura, inclusive. Em cada casa havia os terafins. O que é isso, pastor? Imagens domésticas de adoração. Seus deuses eram as entidades mais execráveis que se podia conceber na mente humana, queridos. O deus Sol, chamado Shamash, para quem se consagrava cavalos e prestavam sacrifícios. Queridos, existia dois deuses chamados Tofete e Moloque, a versão de um deus racional dos amonitas, o qual, esse deus, ele era oco, feito de bronze, tinha brasas dentro do seu interior, aquela bocona aberta. Ele servia literalmente para queimar as crianças. Moloque era o seu nome, e eles usavam as justificativas de aplacar sua ira e obter seus favores. O deus Moloque agora pede o sacrifício hoje de 3 crianças. Aí os reis iam lá, os comandantes pegavam aquelas crianças e queimavam ali, dentro daquela estátua oca. Havia também bezerros de ouro, na cidade do extinto Reino do Norte, chamado Dan e Betel. Bezerros que eram a imagem de Deus, para que o povo não precisasse ir ao templo em Jerusalém render adoração ao Deus verdadeiro. Então, para eles evitassem as pessoas fazerem isso, eles construíam aí umas imagens para as pessoas começarem a adorar. Pode adorar, é a mesma coisa, Deus é um só. Havia em Jerusalém uma coisa enorme chamada poste ídolo, que era uma imagem feminina da deusa Asseré, esposa amante do deus de Baal. É verdade, cujo significado é senhor ou marido. Era chamado da entidade da fertilidade, né? Os templos que Salomão estava edificando para a multidão de esposas que ele tinha, estava em plena atividade de adoração mundana. Os bordéis começaram ali, construído por Salomão. Enquanto tudo isso ocorria na nação de Israel, Israel estava sem norte, Israel estava sem referência, Israel estava sem uma conduta, Israel estava sem uma linha mestra, porque Israel não tinha mais o livro da lei, tinha se perdido, estava todo mundo perdido. O livro da lei, desde décadas e mais décadas, estava perdido. A geração daquela época nem conhecia o seu conteúdo, porque ele foi abandonado desde o tempo do rei Manassés, mandou destruiu. Esse era o mundo que Josias nasceu, esse era o mundo em que aquele menino herdou e viveu, e ele se viu obrigado, queridos, a reinar com 8 anos de idade. É um desafio ou não é? Diante de uma geração corrupta, diante de uma geração idólatra, sanguinária, diante de uma geração terrível. Se você me perguntar, nós não temos culpa, nós não pedimos para Deus para nascer nessa época, nós não pedimos para Deus para nascer no Brasil, nem mesmo em Araguaína. Nós estamos aqui por permissão de Deus. E o que nós estamos encontrando hoje diante dessa nossa geração? Nós estamos vendo um país falido, um país sem moral, sem padrões éticos e sem a menor esperança de melhorias. A realidade é essa. O que nós estamos vivendo? O que nós estamos pregando? O que nós estamos passando para os nossos filhos? O mundo evangélico brasileiro cresce assustadoramente, avassaladoramente, em número.
igrejas com tantos mil membros. Mas parece que não está influenciando beneficamente na mesma proporção. Por que os evangélicos não se reúnem para fazer um protesto, para defender a questão da justiça no nosso país, para defender a educação, a saúde? Por quê que nós estamos repassando isso para mãos de ímpios? A nossa população tem um grande desafio, queridos: lutar contra tudo que está imperando por aqui. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Lutar contra tudo aquilo que está se levantando contra a vontade de Deus. Isso não significa tornar-nos rebeldes ou anarquistas. Não. O nosso desafio é o mesmo desafio desse garoto, desse menino, desse jovem: lutar contra o mundo, mas olhando para o autor e consumador da nossa fé, que é Jesus Cristo de Nazaré. Todo cristão precisa andar no caminho de Deus. Sabe como é que funciona na prática? É assim: o mundo diz sexo livre, o caminho de Deus diz sexo apenas no casamento. O mundo diz pornografia, o caminho de Deus diz pureza na mente. O mundo diz perca de tempo com coisas fúteis ou com futilidade. O caminho de Deus diz dedique o seu tempo com a leitura da palavra e a oração e o congregar. O mundo diz desrespeite os pais. O caminho de Deus diz honra o teu pai e a tua mãe, se tu queres viver muito tempo. O mundo diz cole na prova, compre uma vaga na faculdade. O caminho de Deus diz tire nota baixa, mas não cole, estude. O mundo sempre leva à perdição e à morte, mas o caminho de Deus sempre nos leva para o céu, para a vitória, queridos. Aleluia, amados. Eu quero dizer que ser cristão não é fácil, igreja. Ser cristão não é fácil. Hoje tivemos aqui uma aula. Os levantes, as calúnias, as tempestades de críticas que vêm contra a liderança. Todas as vezes que você se levanta para pregoar um ano aceitável do Senhor, para você ser um cristão, vem as pancadas, vem as críticas, e como você deve se comportar, qual deve ser a sua postura como cristão. É preciso ter coragem, é preciso ter força e ousadia para seguir o caminho de Jesus, mesmo com tantas dificuldades. É bom lembrar que o melhor de Deus está por vir, queridos. Não desista, não olhe para trás. Enquanto isso não acontecer, temos que perseverar, temos que lutar, buscar a fidelidade a Jesus Cristo. Queridos, não existe fórmula mágica para a fidelidade. Não existe. Se você veio aqui atrás dessa fórmula, você errou de endereço. Não é aqui. Apenas Jesus pode nos dar forças para resistirmos às ondas, os tempéries desse mundo. Somente Cristo pode nos indicar o caminho. É por aqui, é por ali. Siga os meus conselhos. Josias foi alguém que protestou contra o mundo em seu tempo, quando ele já tinha agora 26 anos de idade. Ele já reinava há 18 anos naquela nação. Ele tomou uma atitude, mandou os escrivãos e os sacerdotes irem até o esquecido templo do Senhor. Estava lá, esquecido, abandonado, em ruínas. Chamou os escrivãos, os sacerdotes, vão lá, faça uma avaliação e veja quais são as necessidades para os devidos reparos e a reforma necessária. E vamos dar ordens sobre o destino das ofertas. E Ilquias, o escrivão, olhando as coisas jogadas no templo, encontrou o quê? Um rolo, todo escrito, o qual ele chamou
o livro da lei. Aleluia, queridos. Estava lá, empoeirado, enrolado, perdido, jogado. Uma cópia desse livro de Deuteronômio, ele leu, ele tomou uma decisão de levar ao seu rei. E acompanhando o texto bíblico, nós não vamos ler, mas isso está escrito em 2 Reis, capítulo 22 e 23. Nós encontramos aqui 3 atitudes de Josias, que fizeram desse homem, um homem diferente, um homem vencedor, lutando contra a sociedade do seu tempo, mas na direção de Deus. Eu não quero que você saia daqui lutando contra a sociedade, xingando, brigando, sendo rebelde, não. Você tem que ter uma postura, e você vai entender que essa mudança tem que partir de você. Primeira atitude de Josias, quando ele ouviu a leitura do livro da lei, ele humilhou-se perante Deus. Diz a Bíblia que ele, segundo Reis 22:11, que ele rasgou as suas vestes. Ele se humilhou diante do que ouviu, diante do que ele escutou. A Bíblia Sagrada. Como nós estamos precisando de Bíblias na vida do nosso povo. Como estamos precisando de viver a palavra de Deus. A sociedade tem vivido de alimentos não consistentes, alimentos que não suprem a nossa necessidade, alimentos que não têm as devidas proteínas, os devidos carboidratos, tudo aquilo que necessitamos espiritualmente falando, para vivermos diante desse mundo hostil. As pessoas estão ocas, as pessoas estão pequenas, medíocres, por não conhecer as sagradas escrituras. Queremos viver no monte da transfiguração, pastor. Vamos armar 2, 3 tendas aqui para nós. Sim, é bom. É bom estarmos ali no monte da transfiguração, vermos gravetos lumiando, vermos anjos, cantar para o Senhor, ver a face do Deus Altíssimo, mas esquecemos que somente a intimidade com a palavra de Deus irá nos fazer abrir os olhos e nos humilharmos diante do Senhor. Nós esquecemos, amado, que é a palavra que nos liberta, e você está aqui por causa da palavra de Deus. Josias ouviu a leitura e humilhou-se. Qual tem sido a nossa atitude para com a Bíblia Sagrada? Temos feito prioridade com o Senhor, o contato com as Escrituras? Como nós temos encarado? Josias humilhou-se e mandou consultar a profetisa Hulda, no capítulo 22, 14. Ele queria saber até que ponto o seu país estava amaldiçoado pelo Senhor. Você já se preocupou com a sua família? Qual o teu sobrenome? Silva? Qual o teu sobrenome? Borges? Lopes? Guimarães? Você já se preocupou? Até que ponto a sua família está amaldiçoada? Ele consultou um líder espiritual, uma liderança espiritual. Me explique isso aqui é verdade, eu quero saber se o nosso país está amaldiçoado mesmo pelo Senhor, se isso vai acontecer. Ele levou a sério o que ele ouviu, ele levou a sério o que estava escrito no rolo. A profetisa lhe disse que tudo que estava previsto iria acontecer, segundo Reis 22:16. Eles iriam arcar com todas as consequências do ato de idolatria que eles tinham vivido. Eita Jesus! E a atitude do rei Josias não conta nada? Sim, claro que sim. Deus, através daquela profetisa, promete a Josias que iria poupá-lo.
eu vou poupar você, Josias, porque você teve uma atitude séria de humilhação perante a mim. 2 Reis 22, de 19 a 20. A humilhação de Josias mudou tudo. A humilhação de Josias mudou tudo. A humilhação de Josias mudou tudo. Se existe uma maldição no nosso país, eu sou chamado a me humilhar e a me prostrar diante da palavra de Deus e pedir perdão, porque a minha oração vai mudar, a minha humilhação, a minha atitude vai mudar tudo. Deus muda leis por causa da tua humilhação. Queridos, em segundo lugar, Josias empenhou-se em mudar. Você pode estar dizendo assim: poxa, eu venho aqui todos os domingos e nada muda. A palavra, ela nunca vai mudar. Se eu não estiver aqui, mas vai ter sempre alguém aqui para pregar a palavra do Senhor. Agora, a mudança lá fora vai acontecer depois que você decidir a mudar aqui dentro. Ele tomou uma decisão. Ele não ficou no reino das palavras. Ele não ficou no mundo das boas intenções. Ele agiu, e como ele agiu, queridos? Harold Hobbes, autor do livro Desperte o Gigante Interior, diz que há duas maneiras de encarar o futuro. Uma é estar muito interessado em mudar e viver coisas boas, em mudar de emprego, de atitude, assumir compromisso, etc, etc. O segundo modo de encarar é estar totalmente empenhado, comprometido, envolvido em colocar em prática aquilo a que se determinou a fazer. Você entendeu, igreja? Os meus olhos se encheram de lágrimas quando eu vi aquela menina indo embora hoje para a sua cidade. Ela foi encontrada aqui na Avenida Filadélfia, drogada, machucada, abusada, 2 horas da manhã. Nós recebemos aquela adolescente, 14 anos de idade, nós trouxemos para cá, totalmente transtornada, possessa, chegou a fugir da casa. Tivemos paciência, tivemos amor, conversamos, ministramos. A menina foi mudada pelo poder de Deus. A menina saiu daqui uma outra menina. Descobrimos a família dela, ligamos para a família dela, trabalhamos com a família dela, e hoje ela está em viagem. Amanhã ela vai abraçar a família dela, e ela foi enviada como uma missionária, menina dos olhos de Deus. Mudanças, amado. Ou a gente encara, ou que Deus é esse que nós estamos pregando. Você pode viver essas mudanças lá na sua casa, na sua empresa, onde você estiver, mas mude. Há muita gente aqui que gosta muito da palavra de Deus, que desejaria muito que as igrejas fossem mais fortes, mais presentes, mais consagradas, que a nossa liderança fosse melhor. Sim, isso é bom, todo mundo gostaria, mas é inútil se não vir acompanhado de ação. Vocês conhecem aquele cantor, Geraldo Vandré? Aquele poeta contrário ao golpe militar de 64? Numa das suas canções ele disse: vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. É a mais pura verdade. Quem deseja mudar, vai morrer desejando. Mas quem quer mudar, muda. Quem quer mudar, muda a partir de você, no nome de Jesus. Josias foi um homem de ação. Ele se empenhou em mudanças radicais. Ele não ficou sentado esperando o futuro passar por ali. Ele não ficou esperando para o seu sucessor tomar atitude. Ele foi à luta. E eu quero desafiar essa igreja maravilhosa a fazer a mesma coisa, a lutar contra esse mundo tenebroso e a seguir em direção a Deus.
Aonde você estiver. Quais foram as mudanças, pastor, que esse menino fez? Eu não vou ler as referências, vou só citá-las. Capítulo 23, de 1 a 2. Ele subiu ao templo e mandou ler o livro da lei para todo o povo. No capítulo 23, verso 3, ele renovou a aliança entre o povo e Deus. Terceiro, no verso 4, ele limpou a casa do Senhor de todo o lixo acumulado, de toda a idolatria e de toda a sujeira. Ele fez uma libertação e uma cura interior naquele povo. No verso 5, ele destituiu os ministros de Baal. No verso 6, ele tirou o poste ídolo do templo e do centro da cidade. No verso 7, ele tirou os prostíbulos cultual, a casa de roupinhas de imagem. No verso 8, profanou os altares nas montanhas. No verso 10, ele destruiu o ídolo Tofete, onde sacrificavam crianças. No verso 11, ele tirou os cavalos consagrados aos deuses Sol. No verso 12, tirou os altares construídos pelos reis anteriores, altares de idolatria. No verso 13, destruiu os altares de Astarote, Quemos e Milcom, os templos abomináveis construídos pelo rei Salomão. No verso 12, encheu de ossos humanos o lugar do poste ídolo. No verso 15, destruiu o altar de Betel, onde o povo adorava o bezerro de ouro. No verso 16, queimou os ossos enterrados de sacerdotes abomináveis. No verso 17 e o verso 18, respeitou o sepulcro do profeta de Deus que profetizou isso. Destruiu os altares de Samaria, no verso 19. No verso 20, ele matou os sacerdotes de Baal. No verso 21, celebrou a Páscoa pela primeira vez ali por decreto. No verso 24, aboliu o espiritismo e a idolatria doméstica. E no verso 25, foi o mais empenhado de todos os que se converteram ao Senhor, levando aquela nação a se converter, a se prostrar diante de um Deus que estava esquecido, e ele fez mudança na sua geração. E eu e você somos chamados a fazer essas mudanças aonde nós estivermos, a não aceitarmos propinas, a dar o devido troco, a não mentir, a não criar fofocas, a não falar mal da vida alheia, a não se prostituir, a respeitar as autoridades, a ser fiel. Esse é o nosso chamado. E onde você for chamado, você tem que apregoar um ano aceitável do Senhor, ser figurinha carimbada pelo Senhor, ser homem e mulher de Deus. Tudo isso aos seus 26 anos de idade. E você que tem não sei quantos anos de crente, o que você já tem feito? No século 21, você vai se empenhar em quê? Que desafios o Senhor coloca para você dizer não ao mundo e sim para Jesus? Primeiro, não se relacionam com os mundanos como eles se relacionam, mas deixa a vida de intimidades plenas para depois do casamento. Tá bom, pessoal? Segundo, não viver uma vida de hipocrisia diante de Deus como um mero assistente de cultos, mas pagar o preço orando, fazendo devocionais diariamente, testemunhando de Cristo, ganhando vidas para Jesus, procurando andar nos ensinos do Senhor. Terceiro, não fazer as próprias escolhas sem buscar primeiro lugar, saber qual é o desejo de Deus para você, discernir o propósito de Deus para você, pois não há lugar melhor ou mais abençoado do que o centro da vontade de Deus para cada um de nós. Dizer não aos entretenimentos de emburrecimento de massa, como os programas de TV, como os reality shows, músicas que ensinam padrões contrários às Escrituras. Abandonar o estereotipo do mundo, o linguajar torpe, piadas obscenas, comportamento revoltoso e rebelde, e passar a ser um bom filho, e passar a ser um bom pai, um bom esposo, uma boa esposa, uma boa ovelha, um bom membro da igreja, um bom funcionário, um bom patrão, uma boa pessoa.
Decida mudar. A tua mudança vai impactar essa geração. Quem é esse homem de Deus que vai passando ali? Quem é essa mulher de Deus que vai passando ali? Em último lugar, ele foi perseverante. Ele foi morto numa guerra contra Faraó Necto. Com 30 anos de império, ele já tinha 39 anos de idade. Morreu jovem, mas seguiu com as decisões de ser contra o mundo até o fim. Ele não se vendeu para os reinos próximos. Ele não se alugou por um pouco de paz com os vizinhos. Ele perseverou nas decisões de fidelidade do Senhor. Ele não abriu mão da sua fidelidade do Senhor. E você, meu amado, e você, minha amada, você que está aqui pela primeira vez, meu amigo, minha amiga, você também está sendo desafiado hoje a não se vender por um pouco de prazer e nem por muito de prazer. Você está sendo desafiado a não baixar os padrões, a troco de não perder nenhum amigo. Eu quero dizer que Deus tem padrões éticos, Deus tem padrões morais, Deus tem padrões sociais muito superiores do que este que o mundo prega e admite e aceita e fornece. Deus é elegante, Deus é educado. O cristão, ele tem que entrar e sair em toda e qualquer situação. O cristão tem que ser elegante, tem que ser educado, conhecedor da palavra. O cristão tem que exalar o bom perfume de Cristo. Aonde ele chegar, ele tem que ser diferente. Ele não pode exalar um mau cheiro. Ele não pode ser radical, querer pegar as pessoas, embrulhar e quebrar as pessoas. Não, amado. Nós temos que perseverar. Esse rapaz morreu tão jovem, mas ele não abriu mão da fidelidade. Se nas igrejas de hoje o cristianismo é nominal, o que é isso? Roupas de crente e atitudes de incrédulos. Você fará a diferença não aceitando ou admitindo o pecado. Nós não podemos admitir isso. O maior protesto das nossas vidas é com a nossa própria vida, é com as nossas próprias atitudes. Nós somos o sal da terra, nós somos a luz do mundo. Aonde nós estivermos, nós temos que iluminar, nós temos que salgar, dar o bom sabor às coisas. Então eu vou pulverizar, eu vou oxigenar o mundo com aquilo que está dentro de mim, com aquilo que eu estou vivendo, a palavra do Senhor. Josias provou que vale a pena ir na contramão do mundo e em direção a Deus. Há 2.700 anos ele viveu e morreu, e nós estamos falando dele aqui hoje no século 21. Aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre e nunca será esquecido. Eu pergunto para você, que diferença você fará daqui a um ano? A sua vida fará daqui a um ano. Que diferença o Rosa está fazendo hoje? Quais são as mudanças que ele deixou aqui? Que diferença você fará para a sua igreja, para a sua família, para os seus amigos, para o seu país? Quer você se volte para a direita, quer você se volte para a esquerda, eu quero dizer que sempre uma voz virá atrás de você e vai dizer: este é o caminho,
siga-o. Isso não é minha palavra, está escrito em Isaías 30, 21. Queira você pender para um lado ou para o outro, sempre uma voz vai dizer: este é o caminho, siga-o. Isso é o que a igreja está dizendo hoje para você. Esse é o caminho, siga-o. Necessitamos com urgência ter mais intimidade com Deus. Sim. Para quê, pastor? Para ouvirmos a sua voz. E somente ouvindo a voz de Deus é que nós podemos lutar contra esse mundo. Ser cristão, amado, não é fácil, é difícil. Lutar contra o mundo é muito mais difícil ainda. O mundo, ele vicia, mas Cristo liberta. O mundo contamina, Cristo cura. O mundo é guerra, Jesus é a paz. O mundo é corrupto, Cristo purifica. O mundo acusa, Jesus perdoa. O mundo é ódio, Deus é amor. O mundo é depressão, Deus é alegria. Ainda que tudo se acabe, eu me alegrarei no Deus da minha salvação. O mundo é frágil, Deus é poder. O caminho do mundo é largo e leva para o abismo. O caminho de Deus é estreito, mas leva para a vida eterna. Você crê nisso? Aleluias! Lutar para quê? A sua pequena luta vai trazer mudanças aonde você está. O que temos, irmãos, de fazer então agora como cristãos? É deixar que Jesus revolucione nosso caráter e coração, para que aí sim revolucionemos o Brasil. Amém? Eu disse isso na reunião da cúpula aqui da segurança pública. O prefeito perguntou: e aí, pastor, qual que é a sua palavra final? É Cristo, é oração, isso muda tudo. Então vamos orar, pastor. Vamos orar. E é o que nós estamos fazendo, amados. É o que nós estamos fazendo. Para que sigamos lutando por um país mais justo, para um país melhor, para um país sem corrupção, precisamos também mudar nossas atitudes e nossa mentalidade. Ok, pessoal? Nem que você tenha que perder seu emprego, nem que você tenha que perder aquilo que você trabalha há muitos anos. Como Josias mudou a história de uma nação? Nem que você tenha que fechar o cartório, vamos dizer assim. Nem que você tenha que perder a sua posição. Mas fique de olho. Como Josias mudou a história dessa nação? Através do desejo de mudança, da humildade e da perseverança. Eu quero convidar a todos nessa noite a se empenharem na mudança do nosso país. Lutando principalmente pela mudança de si mesmo. Nessa noite. A partir de nós. Jeremias capítulo 29, verso 7, quando o povo foi levado cativo por Nabucodonosor, por permissão de Deus, o povo ficou lá 70 anos, cativo lá em Babilônia. Jeremias ficou aqui em Jerusalém. Aí Jeremias manda uma carta para o povo viver em paz, para o povo levantar a cabeça, entendeu? E numa dessas palavras da carta, no verso 7 do capítulo 29, ele diz assim: procurai a paz da cidade, orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Ame Araguaína, ame esse país, para que esses estrangeiros ao vir nesse país possam ver o testemunho dos cristãos. Amados, orem por essa cidade, orem pelos governantes, orem em nome de Jesus. Não deixe de orar pela paz, porque você orando pela paz, nós vamos ter paz, no nome de Jesus. E eu quero finalizar essa meditação por último, dizendo: não custa lembrar que a maneira da igreja influenciar e mudar a sociedade é fundamentalmente
essencialmente pela pregação do Evangelho de Cristo, seja careta ou não, pode me chamar de radical e careta, mas a única maneira é pregando a palavra de Deus, chamando governantes e governados ao arrependimento de seus pecados e à conversão pela fé em Jesus Cristo de Nazaré. E isto pelo nosso procedimento, e isso pelo nosso exemplo como cristão, nos tornando sal e luz do mundo, até que as nossas obras de amor e de arrependimento e fé possam ser vistas pelos incrédulos. Você vai ver isso em Mateus 5, de 14 a 16. As pessoas estão de olho em você, as pessoas estão de olho em nós, e a tua ação, a tua fé, o teu comportamento está chamando a atenção das pessoas. Ao mesmo tempo que está incomodando o inferno, está salvando vidas. A partir daí, nós teremos legitimamente condições de seguir lutando. E sobretudo, ter um motivo real de luta. Que a justiça seja feita. Eu pergunto, você está lutando? Lute no Senhor. Lute com a sua vida. A maior arma que você tem é o seu caráter. É o amor que está dentro de você.